Fala pessoal, estou aqui gravando esse vídeo porque há um tempo atrás eu postei uma coisa no meu status do WhatsApp sobre o seguinte assunto, que 2021 era o melhor ano, foi o melhor ano da minha vida. E estou aqui para explicar por que eu postei essa seguinte frase, essa seguinte afirmação. Bom, antes de eu chegar nesse assunto, eu quero contar um resumo sobre o que aconteceu na minha vida, as minhas experiências, aquilo que me fez a estar fazendo esse vídeo hoje. Eu tenho 25 anos, fui criado em uma ótima família, pai e mãe, e eu cresci na igreja católica junto com os meus pais. Fui ensinado muitas coisas na católica. Com certeza meus pais também teve base para poder me dar uma boa educação, mas eu estou aqui não para falar de religião, mas sim uma experiência que eu tive da minha vida, porque a religião é o que menos importa. E por que eu estou falando isso? Porque ao longo do decorrer da minha vida eu saí da igreja católica para frequentar uma igreja com denominação A, que eu não quero citar nomes porque não é o importante. E nessa denominação A eu fui ensinado, através das pregações, aquilo mexia bastante comigo, com o meu emocional e me levou até, na flor da emoção, me levou até o batismo nas águas. E eu fui batizado nas águas e chegou um momento que a religiosidade estava tão grande na minha vida, soberba, que eu acabei chegando nos meus pais, não só nos meus pais, mas principalmente no meu pai, e falei a seguinte questão para ele. Falei: pai, vamos na igreja comigo, porque agora eu conheci o verdadeiro Jesus, conheci o verdadeiro Deus, vamos lá, porque essa igreja que eu estou agora é a certa, é a correta. E meu pai falou assim para mim, e falou: Felipe, existe só um Jesus, existe só um Deus, por que tem tantas separações de igreja? Sendo que Deus é um só, Jesus é um só. E eu fiquei com esse questionamento, e ele falou que só iria na igreja comigo se existisse só essa igreja, se existisse só uma igreja. E eu fiquei com essa pergunta que, querendo ou não, ele fez muito sentido durante toda a minha vida, e eu não tinha resposta para oferecer a ele naquele seguinte momento. E isso ficou comigo. Falei: verdade, por que tem tanta separação? Por que tem tanta... Umas acham que está certa, outras acham que está errado, uns apontam que aquela é certa, outro que aquela é errada. E para continuar meu resumo, eu fiquei com essa pergunta, né? E fiquei durante 4 anos nessa igreja, né? Eu achava que conhecia Jesus, achava que conhecia quem era o ser de Deus, mas eu não tinha o hábito de praticar a leitura, praticar o estudo bíblico, não tinha o hábito. Então, como que eu falava que eu conhecia sem saber quem ele era? Porque para você saber quem ele é, você precisa praticar as leituras, praticar aquilo que está escrito na palavra de Deus, que é a única coisa que ele deixou para a gente saber quem é ele. Para todas as respostas, está tudo aqui. Então, só que isso eu não sabia, eu achava que eu sabia, porque a religião tomou conta de mim. E quando eu saí dessa igreja denominação A, e fui para a igreja denominação B, um outro ensino, um outro pregação, eu cheio de revelação, e eu agora eu tô na igreja certa, agora eu tô naquilo que, agora eu tô no caminho certo, agora, né? Só que o que acontece? Eu fui batizado nas águas, e quando pregaram para mim o batismo nas águas, era o quê? Abre aspas, era você morrendo pro mundo,
a sua velha natureza, a sua velha criatura, você morrendo para o mundo, e você vive, a partir daquele ato você declarando que você não é mais, que você está nascendo uma nova criatura em Cristo Jesus, né? Só que a mim isso me deixava muito chocado, muito, como eu posso descrever? Tipo, eu não podia acreditar naquilo porque eu fui batizado, mas eu voltei a fazer coisas que eu fazia antes de ser batizado. Então, como que essa velha criatura morreu naquela água, sendo que eu voltava a fazer as coisas que eu fazia antes de ter morrido, entre aspas, aquela criatura, né? Aquela velha criatura. E não vivia com isso e muitos me falam, mas Jesus te ama, mas Jesus vai mudar a sua vida e tal, mas é um processo que você tem que passar, faz parte do processo. E eu não conseguia entender essa parte do processo até então, que ocorreu diversos fatores nessa nova igreja de denominação B que eu frequentava, que acabava tipo tendo revelação e revelava para mim, e eu falava amém, chorava e nossa, era aquilo que, sabe? E aquilo que eu acreditava, só que quando você começa, as pessoas começam a pregar para você que Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer, você começa a buscar Ele por aquilo que Ele pode te proporcionar, não por aquilo que Ele é. E é um dos maiores erros que os cristãos hoje em dia estão sofrendo, porque buscam a Deus tipo por aquilo que Ele pode proporcionar, não por aquilo que Ele é. Porque era o que eu buscava também. E quando eu parei de frequentar a igreja, parei de frequentar porque eu estava frustrado, porque eu tentava ajudar pessoas, fazia o bem, né? Tipo, porque eu fui filho de uma criação boa. Então, assim, nem que se você for ajudar o próximo, você fazer isso, você fazer aquilo, Deus vai te recompensar, Deus vai te abençoar. Não que isso seja mentira, né? Mas a palavra diz assim que buscai primeiro as coisas de Deus, que as demais coisas serão acrescentadas, que é Mateus 6,33. E por que eu estou falando isso? E quando eu me afastei da igreja, tipo, não queria mais saber, não queria mais ir para a igreja, não queria mais frequentar nenhuma denominação, recebi um certo convite de 2 amigos meus que falou, Felipe, vamos ali comigo numa igreja ali em Votorantim, né? Também não vou citar denominação aqui também, porque lá, tipo, lá é totalmente diferente, você vai começar, não é, tipo, ele vai ler um versículo e vai interpretar. Inclusive, leve um caderno, leve um papel para você anotar, porque vai ser só na base bíblica. Deu. Tipo assim, eu vou porque é algo diferente. Porque quando ele falou isso pra mim, que você tinha que anotar, que você tinha que... Eu falei, não, eu vou ir porque vai ser diferente. E realmente foi. Foi numa quarta-feira, eu fui nesse estudo, nesse culto, nesse estudo bíblico, né, de quarta-feira. E lá o pastor pegou e falou assim, não acredite em nada do que eu falo. Eu falei assim, cara, por que ele falou isso? Ele falou assim, porque eu sou humano, eu erro, eu não tenho nada de bom, então eu quero que vocês confiram, vocês abrem a Bíblia de vocês e anotem, porque eu posso errar, porque eu sou ser humano, a minha natureza. E quando vocês, né, ele falando, quando vocês conferem junto comigo na palavra, não tem como eu enganar vocês, não tem como eu mentir para vocês. Cara, e isso me impactou no primeiro, né? Quando você chega no lugar, a primeira situação que você vê, isso te impacta. E foi isso. E por que eu falei que 2021 foi o melhor ano da minha vida, né? Porque foi aonde eu morri. Foi aonde a minha velha natureza morreu. Só que não nas águas, né? Porque eu buscava isso e não achava. Porque em Gênesis, em Gênesis 2:9 fala assim:
Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E no versículo 16, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Deus deixou bem claro para Adão, né, que existia duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus falou assim para ele que a árvore do conhecimento do bem e do mal, para ele não comer, porque a partir do momento que ele comer, certamente morrerás. E no capítulo 3, né, no verso 1, fala assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe, no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis, conhecedores do bem e do mal. Essa é uma história que muita gente conhece, né? E a gente sabe que a mulher foi, comeu o fruto, e realmente, né, eles se tornaram conhecidos, e deu a seu marido, e eles se tornaram conhecedores do bem e do mal. E eles morreram? Espiritualmente, sim, eles morreram. Mas eles acabaram ganhando vida para o pecado. Então eles foram para Deus, ali cortou o vínculo, porque entrou o pecado em Adão, entrou o pecado na Eva, e ali eles morreram espiritualmente para Deus. Não carnalmente, mas ali eles foram expulsos do jardim, né? E a gente conhece a história, mas eu não quero enfatizar isso, porque em Romanos 5,12, diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Aqui ele está dizendo assim: por um só homem entrou o pecado no mundo. Quem foi esse homem que entrou o pecado no mundo? Adão. Por causa de Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, a morte passou a todos os homens, por causa de Adão. Por causa do pecado de Adão, a morte passou a todos os homens. E eu nasci com essa natureza, né? Essa natureza do pecado por causa de Adão. E essa velha natureza, que João 3,3... João 3,2. Vou ler 3,1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. E Jesus respondeu a essa colocação de Nicodemos, né? Porque Nicodemos reconheceu Jesus pelos sinais, pelos milagres, pelo aquilo que Jesus estava fazendo naquele tempo. E ele falou assim: eu reconheço porque se Deus não estiver com você, você não pode fazer esses milagres, né? E Jesus, no versículo 3, responde: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus deixou bem claro para Nicodemos, porque Nicodemos reconheceu Jesus por aquilo que ele fazia. E Jesus falou para Nicodemos: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus.
E aonde era esse nascer de novo que Jesus estava falando para Nicodemos? Que era a morte do velho homem, né? Porque se a gente ler aqui, perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Tipo, ainda questiona, né? E Jesus falou para ele: se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E esse nascer de novo é muito interessante, que foi o que eu falei, que eu morri, que foi a minha morte. Por quê? No versículo, em João mesmo, no capítulo 12, no versículo 32, Jesus Cristo fala assim aos discípulos: e eu quando for levantado da terra, Jesus, e eu quando for levantado da terra, atrairei todos. Qual foi o momento que Jesus foi levantado da terra? Vocês concordam comigo que na crucificação levantaram Jesus Cristo? Né? Porque no versículo 33 responde que o momento em que Jesus foi levantado da terra. No versículo 33 fala assim: isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Então Jesus fala assim: e eu quando for levantado da terra atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. E Jesus foi morto aonde? Na cruz. Então ele está falando: eu quando for levantado da terra atrairei todos. E me atraiu na cruz. Para quê? Por que ele me atraiu na cruz? Porque em Romanos, em Romanos 6,3, fala assim: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? É uma pergunta. Batizados na sua morte? Como assim batizados na sua morte? Como que eu vou ser batizado na morte junto com Jesus? Em Romanos 10,17 fala assim, que a fé, vou até ler para não ficar nas minhas palavras, né? Porque eu sei quanto eu sou falho. Fala assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então a fé, ela vem pela pregação e a palavra de Cristo, né? Então eu ouvi a pregação, eu ouvi a palavra de Cristo, que é as Escrituras, né? E isso Deus me colocou fé na minha vida para mim crer nisso, né? Porque por mim eu não queria crer nisso. E em Efésios 2,8 vai afirmar isso. Efésios 2,8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, aí, mais uma afirmação que a fé não era minha, foi um presente que Deus me deu para mim poder crer nisso. Porque se Ele não tivesse dado fé, não tinha como eu crer nisso. Não tinha como sem Ele dar fé para mim. Porque em Romanos 3,10 fala assim: como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a liga urde engano, veneno onde vive está nos seus lábios. Então a palavra de Deus deixa bem claro que não há quem busque a Deus. Não existe algum ser humano possível de buscar a Deus. Por quê? Porque a nossa natureza, ela não quer Cristo, não quer Deus, não quer mudança. A nossa natureza, ela quer as coisas do mundo, por causa de Adão, por causa que a gente já nasceu com isso. Até então, se você pegar uma criança e ela for crescendo, e ela vai mentir, ela vai... Por quê? Foi os pais que ensinaram? Não, é a própria natureza, assim como eu também. Quando criança fazia muitas coisas erradas, mas não porque meus pais ensinaram, mas porque era a minha natureza propícia a cometer erros, gostar dessas coisas. E quando Jesus fala para Nicodemos que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, foi por quê?
João Batista, ele batizava as pessoas para o arrependimento de pecado. Jesus Cristo não tinha pecado, mas ele foi batizado nas águas. Por quê? Para que se cumprisse aquilo que ele veio fazer, né? Para que se cumprisse toda a lei. Não que o batismo acho que não seria a lei, mas ele foi o único capaz, Jesus foi o único capaz de cumprir toda a lei determinada desde o Velho Testamento, né, pelos judeus, e ele foi o único capaz de cumprir a lei. Mas por que ele foi capaz de cumprir a lei? Porque ele não tinha esse DNA de Adão. Por isso que ele foi capaz. Porque ele não é assim como eu e você, que tem essa natureza, que tem esse pecado em nós. Ele era perfeito. Ele não tinha DNA igual eu e você tem, que é por causa de Adão, que a nossa carne pende para essas coisas, porque ele era perfeito. Ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que ele veio para tirar essa nossa natureza. E voltando em Romanos 6:3, 6:4, né? 6:4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, assim também andemos nós em novidade de vida. No 5. Porque, se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravo. Porquanto, quem morreu está justificado do pecado. Foi o que aconteceu comigo. Jesus me atraiu na cruz, né? Quando ele foi levantado da cruz, me atraiu para não somente para ele morrer pelos meus pecados. Ele morreu pelos meus pecados? Morreu, sim. Mas ele morreu para me fazer morrer juntamente com ele, né? Assim como a gente acabou de ler. Por quê? Para que o meu velho homem seja desfeito, né? Seja morto. Porque Jesus, Deus colocou fé em mim para mim crer nisso, porque eu não tinha fé para poder crer nisso. E essa fé que Deus me deu, eu pude crer, eu pude acreditar. E ser batizado em Cristo Jesus, na cruz de Cristo. Porque batismo é uma mistura, é uma união. E quando eu fui batizado na água, eu não tinha essa revelação da palavra. Então eu era filho do diabo, né? Por que filho do diabo? Porque em João 8, vou ler rapidinho aqui, João 8:44. Por que eu falei que eu era filho do diabo? João 8:44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas, porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvido, porque não sois de Deus. Então, Jesus Cristo foi bem claro nessa colocação. A gente não dá ouvido às coisas de Deus, a gente não dá ouvido às coisas que Jesus fala, porque a gente não é dele. A gente é de origem própria do diabo, porque o mundo jaz do maligno, né? Por isso que Jesus Cristo veio, para ser o Cordeiro Santo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que foi o que ele fez comigo, né? E aqui no 47, Jesus falando assim, que vocês dão ouvido àquilo que não é de Deus, porque vocês não são de Deus. E por que a gente tem que crer nessa morte com Cristo, nessa união? Vou dar um exemplo.
Por que batismo? Se fosse o batismo nas águas, né? Não estou falando que não é válido, mas eu estou falando antes de você ser batizado nas águas, você tem que saber o motivo que você está sendo batizado nas águas. Por que o batismo? O batismo é uma mistura. Para vocês terem ideia, vocês já viram falar sobre gasolina batizada? O que é gasolina batizada? Uma gasolina misturada, né? Uma gasolina que foi misturada com alguma substância, né? E que faz mal. Beleza. E quando eu fui misturado em Cristo, né? Não foi na água ali, foi o batismo em Cristo. Ali eu fui unido, ali eu fui misturado, ali eu morri a minha velha natureza. E por que eu morri a minha velha natureza? Porque em Gálatas 2:19, Gálatas 2:19, deixa eu só achar aqui. Acabando já, pessoal, rapidinho. Gálatas 2:19. Então, para mim ser mais mais simplificar. Eu nasci filho do diabo, né? Eu nasci com essa natureza do pecado. Por isso que as coisas do mundo minha carne sempre pende para as coisas do mundo, né? E através da palavra, Deus me deu fé para mim crer que em Jesus Cristo, que Ele me atraiu na cruz, porque não foi eu que escolhi Jesus Cristo, foi Ele que me escolheu. Que Ele fala assim: não foste vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. E Ele me escolheu para mim poder ser unido com Ele, ser morto com Ele, né, na cruz. Então Deus me deu fé, me levou até Cristo. Por quê? Porque ninguém vem até mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Então Deus me levou até Cristo. Para quê? Para me ser unido, para me ser misturado, para me ser morto, né? Porque você só vai ganhar vida se você morrer. Para mim ganhar a vida de Cristo. Então ali eu criei na minha morte juntamente com Cristo, assim que a minha velha natureza, o meu velho homem fosse morto ali na cruz. E por que eu tinha que morrer? Porque em Gálatas 19 responde aquilo que de fato aconteceu comigo. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, a partir do momento que eu morri com Cristo, a minha velha natureza morreu com Cristo, o Felipe morreu. E não é mais o Felipe que governa a vida do Felipe. É Cristo governando a vida do Felipe. Porque o Felipe só queria as coisas do mundo. Mas Cristo governando a vida do Felipe, né? Cristo fez o Felipe morrer. Para que o Felipe não viva, mas Cristo viva na vida do Felipe. E é isso mensagem que eu queria passar. E que foi o melhor ano da minha vida, que foi quando eu morri, né? Quando Deus me deu fé para mim crer nessa minha morte, né? Que não é mais eu vivendo, mas é Cristo vivendo. E foi aonde tudo fez sentido, porque Jesus me escolheu, né? Porque não foi eu que escolhi Ele. E para terminar, eu queria deixar uma mensagem, né? Porque em Romanos 8:28 fala assim: desculpa se eu estou sendo longo, pois é meu primeiro vídeo que eu estou gravando, então não estou muito acostumado a fazer isso, e é somente
Cristo mesmo que está me dando força aqui para poder ler essas palavras, né? Porque não é eu, porque eu não queria estar aqui. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E mais uma mensagem, Mateus 6:23. Se porém, 6:23 não, 6:33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro o quê? Buscai primeiro, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. Qual que é o reino? Qual que é a justiça? E para responder aquela pergunta do meu pai, só existe uma igreja, só existe um Deus, né? Qual que é essa igreja, Felipe? Essa igreja é a igreja de Cristo, porque Ele é o cabeça, nós somos os membros. Então só existe uma igreja, e a religião é o que menos importa. E quando a gente tem essa convicção, né, da igreja de Cristo, dos regenerados, daqueles que morreram juntamente com Ele, e que não é mais nós governando, porque nós somos os membros, e quem é o cabeça que governa os membros, né? E é o que fez sentido na minha vida, é o que me deu vida. Porque então a pergunta do meu pai hoje eu tenho a resposta, mas não por mérito meu, mas porque aquele que me deu vida me deu a resposta. E hoje eu tenho essa resposta, né? A igreja de Cristo, aqueles que morreram juntamente com Cristo. E você já buscou o reino de Deus? Porque você não é capaz de buscar o reino de Deus. É somente através da palavra que Deus vai dar fé em você, para você crer nessas verdades. E é a única coisa que Deus deixou pra gente saber quem Ele é. E é isso, eu quero terminar com essa mensagem. E por que eu li isso? Buscar primeiro o reino de Deus, né? Porque a partir do momento que é Cristo governando a sua vida, as demais coisas vão ser acrescentadas, porque Ele é nosso Pai e Ele sabe aquilo que você pretende, aquilo que você gosta, e Ele vai cuidar de você. Ele vai colocar aquilo na sua vida, mas não busque Ele por aquilo que Ele possa proporcionar. Busque aquilo que Ele é. E como você vai buscar aquilo que Ele é? Se Cristo não habitar em você, não tem como. Então é isso. Espero que eu fui claro. Me desculpe se eu não pude transpassar uma mensagem mais clara. E se quiser conversar, se quiser, quiser aprender mais, eu indico um pastor amigo meu, que foi quem me ensinou, né? Só me ensinou através daquele que ensinou ele, né? Que é o pastor Lúcio Campos. Ele tem um canal no YouTube e é muito bom a maneira que Deus trata com a gente através da palavra, porque a verdade dói, mas liberta. E o pai quer corrigir o filho, né? E a correção dói, a gente sabe. E porque também foi o melhor ano da minha vida, porque eu recebi a notícia que eu vou ser pai. Com a graça de Deus eu vou ter um filho com a minha esposa, e Deus tem sido tão bom comigo, e cada vez que eu recebo mais a graça, mais eu vejo quão pecador eu sou. Porque a graça nada mais é que um favor não merecido, e ninguém merece, porque não é por mérito, nem por obras. E é isso, pessoal. Desculpe o tempo, desculpe se eu tomei muito tempo de vocês, mas a mensagem que eu queria passar é essa. Graça e paz a todos.